que a fé é o firme fundamento, veja, daquilo que nós não vimos, veja, mas esperamos. A fé é uma certeza, é uma convicção plena, sem nenhuma hipótese de oscilação. Ou você crê, ou você deixa de perder aquilo que você tem mais de precioso, que é as bênçãos do Senhor. Veja, e nós estávamos conversando antes do... Veja, Deus, veja bem, o nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, eu posso dizer nosso, porque nós temos o DNA de Cristo através da promessa dele. Veja, o nosso Evangelho, ele tem 12 colunas. Veja, 12 colunas. Veja, ela não pode trincar, ela não, muito menos desmoronar. Por quê? Porque é obra santa, e essa obra é do Senhor, não é do homem. Amém. Você vê que 2000 e tantos anos, veja, os apóstolos lá perseguiam, enquanto veja, morria um na arena, se levantava às 10, 15 no auditório, vendo, né? Porque lá a festa, o lazer deles lá era ver os cristãos morrer na arena, nos animais, com gladiadores, correto? Então veja bem, se você, eu, qualquer pessoa se atrever a lançar outro fundamento que foi lançado através dos apóstolos, através de Jesus Cristo, veja, todos eles foram escolhidos por Jesus. E quando Judas Iscariotes, veja, ele se precipitou, não é verdade? Ele se suicidou. O que aconteceu? Ficou uma lacuna. Porque Deus, veja, Deus sempre mandava os seus discípulos de 2 em 2, não é verdade? Então, 12 discípulos davam 6 parelhas de homens comprometidos com a verdade, com a palavra, doa a quem doer. Veja, eles estavam, veja, eram 6 duplas de homens mais eficazes tocante a esta palavra. E fora disso, você é melhor que nós pendurasse uma mó de atafona no pescoço e se precipitasse no mar, no profundo do oceano. Veja, porque uma vez que nós saímos dessa regra, deste fundamento, veja, nós estamos desencaminhando os pequeninos do Senhor. Veja, Jesus mesmo disse, é mister que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Melhor fora pendurar uma mó de atafona e se jogar, fazer que nem Jonas, né? Só que Jonas não amarrou uma mó de atafona. Quando ele viu que aquilo ali tudo estava acontecendo por causa dele, ele disse, não, pode parar, não, é eu. Veja, você vê que enquanto Jonas estava lá no porão do barco, então ali estava ele jogando para lá e veio o capitão do barco, olha, cada um de vocês invoque o seu Deus. Veja, é diferente de hoje, irmão. Hein? O mar agitando, vai para lá, guerra, rumor de guerra e toda essa baixaria que nós estamos vendo. Não é verdade? Veja bem, cada um tem o seu Deus, cada igreja, cada religião tem um Deus. E cadê o Deus da Bíblia? Cadê os mandamentos? Que nem minha esposa estava falando, a Bíblia é mandamento, veja, fala muito em mandamento. E quem hoje respeita os mandamentos? Quem hoje respeita os mandamentos? Muitos poucos. Veja, pessoas, nós vamos fazer um culto tocante a isso. Veja, então você veja, fora desse, você não tem certeza de nada. Vá mentir em outro lugar, não dentro do lugar onde é para se adorar o nome de Deus. E Deus, com a mentira não há nenhum consenso. Amém. Veja, não há. Veja, não é verdade? Está aí, ó. Veja.
igreja tem o seu Deus. Aí quando eles viram, não, pode parar, não, é por causa de mim. Vocês podem me jogar no mar que isso já calma já. Eles recuaram. Nossa, rapaz, esse aí, ó, é um judeu. O Deus dele é o Deus do céu invisível, porém, nós já sabemos o que ele fez. Não, mas pode me jogar. Jogaram, acabou. Porque lá já tinha um peixe grande, não é verdade? Já pegou ele e levou para o destino dele. E lá das entranhas dele, olha como Deus é misericordioso, irmão. Muitas vezes o diabo vem e diz para ti, não. Esse aí, não, tá assim porque é meu, não, esse aí não tem mais perdão. Não, irmão, isso é o diabo. É o diabo, essa pessoa está emprestando a boca para o diabo para dizer que para ti não há mais recurso. É mentira. É mentira, veja, lá do ventre da baleia na profundeza, Jonas clamou a Deus e Deus o socorreu. Amém. Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltesazar estava lá né? Escuta aqui. É de propósito que vocês não se inclinaram quando a sorte de músicos tocaram segundo a ordem de Nabucodonosor? É voluntário isso de vocês ou vocês não escutaram? Tá, mas como vocês são, veja, vocês são, né, pessoas que, né, estão respaldados por Beltesazar, que era Daniel. Fica. Vamos dar outra chance para vocês. Toca lá. Aquece, sério. Olha, escuta, rei. Se nosso Deus livrar ou não livrar, ele continua sendo Deus. Amém. Quer jogar, joga, nós não vamos nunca se prostrar para a tua estátua de ouro. Nunca. E hoje as pessoas estão se prostrando, veja, a estátua de putrefação. Porque o apóstolo Paulo diz que é esterco. Isso é pior do que esterco. Uma doutrina fora da fé apostólica é esterco. Meu Deus. Escuta, ô rei, assina aqui esse decreto aqui, ó. E faça proibir qualquer um interceder a Deus ou a uma autoridade sem antes, veja, que não seja tu. Para pegar quem? Beltesazar, Daniel. E Daniel, belo e formoso, Daniel ainda ia lá, ainda abria a janela, se inclinava e adorava o Deus Todo-Poderoso. Perdeu. Aí o rei despertou, ele viu que aquilo ali era malandragem, e ele não se conformou. Como é que eu fui cair nisso? E ele perdeu a noite de sono, não conseguia dormir, dispensou o músico. Não, nada tem razão para mim hoje. Nada pode, veja, não tem razão para me alegrar, para me beber, para me comer, ou para mim, nada. Me dê, eu quero ficar sozinho. Veja. Mas como era decreto, ele tentou por tudo. Não pode. Não, é dos medos, dos persas, não pode revogar. E eu pensei, não vai ficar legal. Ô Daniel, teu Deus vai te livrar, Daniel. Ô Daniel, calma, meu rei. Veja. E lançaram ele lá. Mas Daniel não sabia que havia um decreto? Claro que sabia. Mas ele, não vou deixar de orar a Deus. Por quê? Porque esses homens, irmãos, ele tinha uma fé fundamentada. Amém. Veja. Veja, quando nós temos a nossa fé fundamentada, irmão, não é comida, não é bebida, não é frio, não é calor que vai nos afastar de Cristo Jesus. Amém. Não é pobreza, não é riqueza, não é miséria, não, nada pode nos afastar. Quando você está firmado, você sabe, você faz uma auto. Não, eu pequei, Senhor, eu mereço por isso. Senhor, mas tenha misericórdia de mim, Pai. Tenha misericórdia, porque Deus, Ele corrige todo aquele que Ele ama. Amém. Irmãos, a Bíblia diz, se não me engano é Filipe ou Tiago, diz,
fique alegre quando você é corrigido pelo Senhor. É sinal que Ele te ama. Ele ainda tem, veja, fique feliz quando você é corrigido. Porque a correção gera paciência, amor fraternal e veja bem, antes que, veja, veja bem, vamos recapitular aqui, na verdade não vamos nem entrar no versículo 57. Vamos continuar no versículo 40, vamos dar já está dando tempo, nossa, como esse relógio está voando. Veja bem, veja bem, irmãos, veja bem, Judas Iscariotes, tudo que os discípulos ouviram, ele ouviu. E que aquilo que a maioria não viu, ele também não viu. O que eu quero dizer com isso? Com o Monte da Transfiguração. Ali estavam só Jesus e 2 apóstolos. Veja. Pedro e... Bem, veja. Estavam 2. Veja. Os outros 10 não estavam ali. Veja. No monte, era João, se não me engano. No Monte da Transfiguração. Demais, veja. No demais ele viu tudo e todos, veja. Agora veja bem. O que chama atenção, veja. E entrando ele ainda a falar... Eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. Veja. E o que tinha-lhes dado o sinal, dizendo, o que eu beijar, esse prendei-o. Veja. Judas... veja, além dele colocar aquele preço de um escravo na vida de Jesus, que eram 30 moedas, era o valor de um escravo. Veja, o que aconteceu? Veja, ele traiu o seu mestre. Veja, o beijo era o sinal, aquele que eu beijar, a esse prendei-o. Qual é o sinal que o mundo... Veja, que as religiões, veja, vão dar contra a igreja, contra o Cristo. É o mesmo sinal, é a traição. Porque veja, não é outro sinal, veja bem. Esse projeto da união das igrejas é orquestrado por quem? Pelo mesmo, só que agora mudou veja, ao invés dos sacerdotes, é um tal de Papa. Porque nós sabemos que a questão no mundo, ela é espiritual. Você sabia disso? Porque é Macron, o falso profeta, o anticristo. Veja, não. Nunca foi isso que tipificou, veja. É sempre uma questão espiritual. A questão, veja, Deus levantou Jesus Cristo, o diabo levantou, veja, conforme lá, veja bem. Olha, que nem nós lemos semana passada, né? Veja, querendo parecer Deus, se sentando no lugar de Deus. Veja, quem é esse? Quem foi que, veja, o Deus... Ele criou o sábado para descanso. O diabo veio pela boca de Constantino. Não, então eu vou fazer meu dia também. Eu quero domingo. Veja. Tudo, irmão, é na esfera espiritual. Está entendendo? Tudo. Porque esses políticos vão dar, veja, a imagem, a grande besta. E quem é essa besta? É o nome do homem. E somando o nome de quem tem sabedoria, entenda, nós já ensinamos isso, já mostramos, na verdade, que é o número 666. Vigário, filho de Deus. Veja, ele chega lá e se coloca no lugar de filho de Deus. Veja. Então, se você pegar essas letras que tem valor em numeral romano, vai dar 666. Veja, e esta besta está sentada onde? Sobre 7 colinas.
Veja, e ela governa nações, povos e línguas. Vocês estão entendendo? Então veja, quem tem entendimento, veja, não, quem tem sabedoria, a Bíblia diz, calcule, é o número de um homem. Veja, vigário, filho de Deus. Se você pegar esse vigário, filho de Deus em latim, vigarite, filho dei, e pegar essas letras que tem valor em numeral romano, vai dar 666. Veja. Veja bem, irmãos. Jesus, veja bem. Judas Iscariotes, ele teve todas as instruções. Veja bem. Isaías, capítulo 9. Capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 9. Veja bem. Então disse ele, Deus falando para Isaías, vai, e dize a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebereis. Não percebeis. Olha, engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Veja, Deus, veja, diz, não, eu não vou mais castigar Israel. Veja, era profecias de Isaías profetizando, né, para os dias vindouros, né? Veja o que nós estamos vivendo em Israel. Aonde tem, veja, as coisas mais, veja, Israel. Você sabia disso? Israel, nem vamos entrar não Israel, não é verdade? Não Israel, pessoa de Israel. Muito bem entendido? Porque Israel é o nome que Deus mudou o nome de Jacó, quando ele foi, veja, quando ele passou o vale de Jaboque, veja, quando ele foi tocado, veja, e foi abençoado por Deus, ó, tu não vai mais se chamar Jacó, tu vai se chamar Israel. Veja. Então, quando nós temos que ter cuidado que quando falamos Israel, nós estamos falando, veja, de Jacó. Agora, o povo judeu, então nós estamos falando dos, veja, que nem por exemplo, a Bíblia diz que nunca mais se ouvirá este dito em Israel: a mãe comeu uva verde e embotaram-se os dentes dos filhos. Antigamente os antigos, eles tinham esse provérbio. Quando a criança nascia dentuça, né? Assim com o dente, né? Ele, a mãe comeu uva verde. Por quê? Por causa desse dito. Veja, Israel é uma nação abençoada, é uma nação protegida, mas veja bem, ela ainda está esperando o Messias, e nós estamos esperando o retorno deles. Veja, para eles o Messias ainda vem, para nós ele vai retornar para levar a igreja, para eles, veja bem, agora esse Messias que eles rejeitaram, aí vai vir na forma que eles sempre imaginaram, quando ele vem para exterminar todos os inimigos de Israel. Quando todas as nações cercarem Israel no Mar Gedom para destruir, veja, porque esse cidadão ao qual nós falamos, o Papa, ele vai fazer, veja, ele vai fazer união dessas nações que odeiam Israel. Já tentaram por diversas vezes, até o dia do Pur, que é um dia super santo para Israel, eles por aí, quando viram exércitos de muitos países com armamento bélico de última geração da Rússia, veja bem, para destruir Israel, a guerra dos 6 dias, veja, e não conseguiram. Por quê? Porque Deus, veja bem, fez, não, eu não vou mais castigar Israel. Não adianta eu botar ele cativo, prisioneiro lá, não, isso, ele não adianta. Ele é obstinado. Ele não quer obedecer, ele acha que eu sou sei lá, né? Mas eles não obedeciam Deus, veja, vendo tudo, veja bem. Veja, queremos um rei. Moisés, estou até com saudade da chicotada, mas lá no Egito nós tinha
panelada de carne, nós tinha alho, nós tinha lá. Moisés, faltava sepulcro lá, Moisés, para tu vir trazer, para nós morrer aqui, Moisés, veja. Um povo sempre... Então, e Deus castigava eles. Veja. Por quê? Porque qual é o pai que não castiga o filho? Quando ele faz uma arte, né? Israel fazia uma super arte, né? Nós não estamos falando de artezinha, era arte braba. Era um arídio da vida lá no tempo né? Era um arídio da vida, fazia arte mesmo para apanhar mesmo, né? Para apanhar da mamãe e depois do papai, não é verdade? Então veja bem, agora veja bem, Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Ouvi agora isto, ó povo louco, sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis, não me temereis a mim? Olha, Deus, irmão, Deus é tão misericordioso que hoje, veja, o que foi ontem é hoje. As pessoas acham que podem afrontar a Deus e vai ficar tudo bem, vai tudo para o céu. Então Deus seria injusto. Veja, quanto Israel padeceu na mão dos inimigos, quanto Israel, veja, e aqui, veja, você está entendendo? Olha, ouvi agora isto, o povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, e tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim, diz o Senhor, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, e que ele não traspassará, ainda que se levante as ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Veja, vem um tsunami, vem um rebanho, com o vento, mas daqui a pouco ela está ali de novo, no mesmo lugar. Veja. Como é que nós vamos temer um Deus desse? Ah, não, então tu tem medo de Deus? Eu tenho. Eu quero um coração ainda mais temente e mais tremente. Amém. Eu peço para Deus, Senhor, dá-me um coração temente, um coração obediente, Senhor. Amém. Porque se tu não pode nunca, irmão, respeitar aquilo que tu não teme. Não existe. Não existe. Não existe uma pessoa que respeite aquilo que ele não teme. Quando ele deixa de temer, aquilo passa. Aquilo, veja, isso é benéfico ou é maléfico? Quando um filho deixa de honrar o seu pai, agora eu sou casado, mando na minha vida, porque, veja, irmão, te segura, nego, porque vai ter. Não respeito o meu marido, não, aqui é assim, né, sabe como é que é, né? Ei! Veja, por quê? Porque é uma ordenança de Deus. Você está entendendo, irmão? Deus mandou, Deus estabeleceu, segura a tua onda. Amém. Vai lá, não, me perdoa, por favor, e vai e volta. Quietinho, por quê? Porque Deus, veja bem, Ele realmente é um Deus de amor, de misericórdia, Ele cura, Ele alimenta, Ele veste, Ele faz tudo. Amém. Graças a Deus. Você está entendendo, irmão? Mas a hora que Deus irá, a Bíblia diz que veja, que a hora que se cumprir as profecias, este mundo, a hora que a igrejinha dele, a noiva, igrejinha não, perdão, Deus que me perdoe, a grande igreja, porque é uma noiva de pudor, é uma igreja de caráter, é uma igreja de honra, que honra o seu Deus, que honra o seu marido. É como uma mulher que honra o seu marido. Veja, o Bíblia diz, é uma joia. Amém. Entre 1000 achei uma. Irmão, Deus que me perdoe, toda vez usei esse deplorativo, né, como termo, né, para a igreja, se referir à igreja. Deus que me perdoe, é a igrejona. Amém. Né? A senhora igreja, a senhora eleita, veja, a senhora eleita. Amém. Veja. E o natural tipifica o espiritual, irmão. Veja, tem outras escrituras, porque nós gostamos sempre, né, de deixar, né, o que a Bíblia diz que tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Eu tenho mais uma aqui, né, para não ficar nas minhas
Onde é que está? Eu tinha anotado aqui, meu bom de Deus. Veja. Ah, tá. Meu bom Jesus. São Mateus capítulo 13, versículo 14. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é isso que toda igreja, na verdade, irmão? Não é isso lindo? Amém. Qual é a advertência de Deus às igrejas? As 7 áreas da igreja. As 7 cartas de Deus, veja, de Jesus para as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja. Veja bem. Mas até esses dias o irmão falou que Deus tem só uma igreja. Como é que agora o irmão usou o termo do plural? Porque são 7. Então se é 7 está no plural. Veja. Mas em todas as eras elas tiveram a mesma doutrina. Não mudaram. Amém. Por isso o Espírito Santo diz: quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Como que diz: quem tem juízo, obedece. E quem pode, manda. Não é verdade? Então Deus está mandando nós ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas. Diz assim, São Mateus capítulo 13, versículo 14. Veja. Veja bem. Está aqui. Veja. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, veja, as denominações estão, veja, isso é cumprimento de profecia, irmãos. Porque eles ouvem, mas não mudam. Já foi dito que não existe batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque senão ali, veja, Jesus ressuscitou, está dando as últimas instruções: olha, vocês vão por todo mundo, agora veja, então agora eu vou batizar vocês, para vocês, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem cá, Pedro, eu te batizo em nome do Pai, vem cá. Não, Jesus ali não batizou ninguém. Amém. Ninguém. Amém. Veja, mas é para eles ir para o lugar onde tinha designado. Então lá na promessa, no cumprimento, no dia de Pentecostes, aí sim. Amém. Aí ali Pedro, cheio do Espírito Santo, teve a revelação, aquela mesma que ele teve em São Mateus capítulo 16, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, não foi a teologia que revelou isso. Veja, mas foi o Espírito Santo, o meu Pai. Veja, chegou no dia de Pentecostes, cheio, Pedro, meu irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, peito estufado, se levantou. Até agora ele estava lá meio assim, né? Agora ele se levanta e olha, vocês se arrependem e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, para poder receber o dom do Espírito Santo. Senão não tem conversa, irmão, não tem por onde, porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Amém? Amém. Você veja. Deus, irmão, Deus não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com qualidade, Amém. Com santificação, veja, com temor a Deus, mandamentos, doutrinas, veja, mas dos apóstolos, não minha. Veja bem, onde é que nós estávamos mesmo? 13 e 14, olha. E neles se cumprirá a profecia, diz aí, olha, e neles quem? Veja. Olha, Jesus, aqui ele estava explicando, ele estava falando para uma multidão ou para os discípulos? Era uma reunião pública ou era privada? Era uma reunião pública, privada. Jesus estava somente com os seus discípulos, falando com eles, veja, tocante a parábola do semeador. Mas mestre, por que para nós o Senhor fala abertamente para eles em parábolas? Veja bem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Veja. Por quê? Olha, por quê? Mas por quê? Eles vão ver e não vão enxergar. Por que eles não vão ouvir e não vão escutar? Por quê? Agora Deus explica por quê. Porque o coração desse povo está endurecido.
Veja, o coração deles está endurecido, por quê? Porque eles estão aprisionados em emoção. Mas o meu bisavô já era dessa religião, papai e mamãe já era disso, eu vou morrer nisso. Irmão, lamento. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz, veja bem, veja, irmão, até para aqueles que não, veja, Deus, até um copo de água fria que eles deram para um evangelista, não é chegar um lá na rua, vem cá, toma um copo d'água, não. É para um evangelista de Deus, da palavra, veja, eles vão receber galardão. Essas pessoas, irmão, elas vão ser julgadas pelos frutos, pelas obras, porque elas não receberam a mensagem do sétimo anjo, as eras que passaram. Você entende? Porque aqueles que receberam a mensagem, aqueles que ouviram e não permaneceram, irmãos, esses aí, eles vão ser achados em iniquidade. O que é iniquidade? É pecado consciente. Ouviram, mas o coração tem endurecido. Não, mas eu gosto tanto lá. Sabe por quê, irmão? Vou te falar uma coisa. Meu pastor não me proíbe, o meu padre não me proíbe, o meu bispo, a minha pastora, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é verdade? Pastora? Da onde? Missionária? Da onde? Missionária é mulher de missionário. Pastora é mulher de pastor, não é ofício para ela. Não. O lugar dela é onde? Sujeita. Veja, sujeita. A mulher que teme a Deus, ela se sujeita ao marido. Amém. Veja. E o marido que ama a Deus, ele reverencia a mulher. Você está entendendo? Ele não vai usar disso para... Não. Veja, olha. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado. Veja. Você está entendendo? É que nem Jesus disse. Vocês não... Mas quando vier outro em seu nome, a esse vocês vão ouvir. Por quê? Porque eles vão falar que tu andar de bunda de fora não é pecado. Eles vão andar que tu cortar o cabelo não é pecado, e tu vai não ter o cabelo comprido, não é pecado. Você está entendendo? Eles são tão bons, não são? Claro que não. Por quê? Porque são vasos escolhidos por Satanás. Como Deus tem os vasos deles escolhidos? Porque o homem que é chamado por Deus, ele não aceita nada fora da palavra. Amém. Não pode. O homem que é chamado por Deus para a obra, ele não aceita nada que não for a palavra de Deus. Amém. Veja, e a palavra de Deus diz, é vinho, não é suco de uva. A palavra de Deus, a mulher permaneça calada, não permito que ensine. Amém. Veja, mas ouvem com o coração duro, de mau grado. Mas acho que não é bem assim. Veja bem. Jesus disse, escuta, por que vocês vieram aqui com lança, com varapau, para me prender? Eu não estava todo dia lá no meio de vocês? Por quê? Você está entendendo? Veja, por quê? Porque mesmo, irmão, veja, você vai perguntar aí para alguém no mundo, tu ama Deus? Tu ama Jesus? Amo. E muitos deles amam mesmo. Mas, veja, eles estão entre, converter e convencer. Veja. É a mesma coisa, veja bem, quando a pessoa, ela, veja, Jesus disse assim, se tu não deixar pai, mãe, filho, tu não é digno de mim, se tu não deixar isso para mim. Veja. Então, muitas vezes, quando eu era, que nem diz outro, vida louca, beleza, agora, quando eu cheguei com uma proposta de Cristo e somente Cristo, através da sua palavra, irmão, ninguém aceitou não. Minha esposa, eu disse aqui,
irmãs, lamento. Tu não quer vir? Tudo bem. Fica aí, tranquilinha. Veja. Agora, a minha esposa ir para uma igreja para adorar o diabo, veja, tendo o nome de quem vive, mas está morto. Você está entendendo, irmão? Porque anticristo, irmão, não é você estar lá no cemitério acendendo vela para a entidade do inferno. Não é você estar, não, irmão, isso não. Basta você mudar um tio ou um J. A coisa, irmão, Deus, veja, para isso Deus te deu sabedoria, para isso Deus te deu raciocínio, para isso Deus te deu, veja, um coração, para que você busque, ame, reclame a tua salvação. Veja. Amém. Muitas vezes, veja, nós reclamamos tanta coisa com o papai e com a mamãe, não é verdade? E o natural tipifica o espiritual. Nós temos que reclamar, nós temos que chegar diante de Deus para Ele ver que realmente nós queremos. Veja, outro dia tem um jovem aí, irmão, mas não é Deus que convence o homem do pecado? Pois é, eu estou bem lá na minha igreja, lá, Pai, Filho e Espírito Santo, e suquinho de uva. Pois é, mas veja bem, Deus fez a parte dele. Convenceu ele do pecado, ele se converteu, só que ele entrou em um sistema falso. Então ele quer que, ele veja, a Bíblia é toda aqui. Ele quer que Deus pegue ele no colo e traga? Não. Veja, Deus dá o teu entendimento. Vamos aqui para nós encerrarmos, na verdade, já está dando... Nossa! Em cima da música, veja. Porque o coração deste povo está endurecido e ouvem de mau grado, com os seus ouvidos e fecham os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Veja, eles não querem, por quê, irmão? Porque eles dão mais valor às coisas do mundo. Veja, porque as coisas do mundo são palpáveis, não é verdade? Não é verdade? Você vai lá, veja, irmão, Deus que me perdoe, né? Mas, ei, que legal quando né, tu ia para uma balada, chegava lá, quem estava lá? O teu pastor, rapaz. Estava lá. Chegava a pastora também. Copinho de Cuba Libre, um hi-fi. Irmão, em nome de Jesus. Você está entendendo? É que nem o papai ficou horrorizado quando chegou lá, o padre encostado e fumando. Papai, não, isso é demais. Tudo bem que ele tiver, né? Mas se esconda. Cada um né, vai responder por ele. Mas assim, no meio da guriada, ali, a guriada passando para lá e para cá, naquela barraquinha de argola, naquela barraquinha de festa de quermesse, de festa junina. Vai lá. Cervejona velha, hein? Irmão, em nome de Jesus. Veja. Agora, os religiosos de plantão vão se escandalizar com o que eu vou dizer. Mas Deus, você vê Deus proibir o homem de beber? Que não seja a bebida destilada? O que o Espírito Santo diz na Santa Ceia? Em Coríntios capítulo 11. Porventura, tu não tem casa para comer e para beber, ou tu tem que vir aqui para escandalizar os que nada têm? O irmão de Djalma não está vindo, ia lá na taça do vinho da ceia, hein? Pois é, mas o irmão também não veio. Daqui a pouquinho já estava assim, falando bobagem. Não é verdade? Porque o vinho é que nem o sangue de Jesus, é uma representação. Ele transforma o homem. Amém. O sangue de Jesus, ele transforma o homem. Amém. Veja, de um adúltero, um ladrão, um mentiroso, veja, ele faz uma pessoa pia. O vinho é a mesma coisa. O vinho, um cara quieto, ele já fica falador, ele já fica dando, outro já fica bravo, já quer brigar. Você está entendendo? Veja, aqui, veja, estão reunidos para a ceia do Senhor. Se tu quiser comer, beber, em casa. Não fica por aí dando, não. Você está entendendo? Irmão, agora, então vai, quem falou é a Bíblia, não fui eu. Não foi o apóstolo Paulo disse?
Se tu quiser, não, tu não tem casa para comer e para beber, ou tu vem aqui desprezar? Agora você fica lá, chama, vai, bebe com o filho, bebe com... Não, isso é pecado. Isso é pecado. Você vê o que Noé fez? A Bíblia chama Noé de justo. O Senhor Jesus, olhai no tempo do justo Noé. Ele é um pregoeiro de justiça. Ele foi lá, soltou os animais, plantou uma vinha, né? Esperou 1 ano, 2, para dar fruto, não é verdade? E chegou e bebeu e... Veja, mas ele não chamou o filho para beber. Ele não induziu ninguém a beber. Ele foi lá, se isolou no canto, bebeu e dançou nu. Veja, agora, irmão, tu acha que é para menos, irmão? Você olhar para tudo aquilo assim, ó. Você vê, você está entendendo? E dizer, meu Deus, Deus me... Hein? Deus escolheu a mim. Deus nunca atribuiu a Noé a aberração dele. Agora, o que Deus diz? Não seja dado, não seja viciado. Todo dia tu tem que estar lá enchendo. Não, pare. Porque até o comer demais é pecado. Amém. Você tem que ter sabedoria. A Bíblia, né, vai discutir com o Espírito Santo, porque ele disse, se tu quiser beber, bebe em casa. Ele estava se referindo ao quê? Ao vinho. Ele estava se referindo ao vinho. Tu quer beber? Bebe em casa. Querem ler? Vamos ler. Aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Olha só. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Veja, sempre tem que ter o quê? O falso para revelar o verdadeiro. Não é o verdadeiro para revelar o falso. Perdão, tem que ter o verdadeiro para revelar o falso. Não é o falso para revelar o verdadeiro. Você está entendendo? Veja, para ter o falso tem que existir o verdadeiro. Para existir uma nota falsa tem que haver uma verdadeira. Não é verdade? Veja. Então veja, até importa que haja, para que os sinceros se manifestem. Por quê? Comendo cada um antecipadamente, veja, a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Veja, olha, não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos irei louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Veja, Paulo estava chateado, veja, não Paulo, o Espírito Santo. Veja, que eles não estavam esperando, veja, cada um chegava lá, ia lá e vinha, ia lá e bebia, não, tem que esperar todos. Veja, isso é notório, veja. Agora, eu não posso ser o quê? Demagogo, santarrão. Porque vinagre tem álcool. Você fica bêbado com vinagre? O álcool do vinagre? Por isso já diz vinagre de álcool. E tantas outras coisas. Você está entendendo? Agora veja bem. A Bíblia diz, o homem não seja dado ao vinho. Por quê? Porque o vinho é escarnecedor. Veja, não é para você beber, se embriagar, não, então nem chega perto. Veja bem, agora, você dizer que uma pessoa, não, isso não. Agora, se você fica lá pelas bodegas da vida, bebendo, o que a Bíblia diz? Não te junte na roda dos escarnecedores. Você não tem nada que ficar lá. Nada. Eu não tenho nada que estar lá. Por quê? Porque eu tenho minha casa. Eu tenho minha casa. Você está entendendo? Então fique lá. Veja bem.
Agora, por que Noé teve que amaldiçoar Cã? Por quê? Porque ele descumpriu, veja, ele descumpriu aquilo que o pai toda a vida ensinou a ele. Veja, Cã ele foi entrando no quarto do pai sem se anunciar. E o pior de tudo, ele foi e fofocou para os irmãos. Os irmãos, veja, os outros dois, sem Jafé, eles foram lá. Mas por que eles não foram amaldiçoados? Eles foram descostas com a coberta, tamparam a nudez do pai e foram embora. Quando Noé acordou, o que foi? Ah, pois é, pai, assim, 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 maldito é Cã. Veja. Veja. Os dois filhos também foram lá. Só que eles sabiam que eles não podiam ver a nudez do pai. Eles não podiam ver a nudez da mãe. Hoje, mãe e pai andam nu no lado de filho, avó anda nu, de biquíni, de maiô no lado do filho e diz que é crente. E daí? Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Pai, que nós nunca venhamos usar, Pai, o teu filho, Pai, ele teme a tua palavra. Por isso, Pai, ele não vai usar dessas liberdades que Paulo nos dá, Pai, para infligir, Pai, a tua vontade, a santa doutrina. Glorificado seja o teu santo e bendito nome, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, despede o teu povo em paz, abra-nos o entendimento para compreender as Escrituras e dá-nos um coração temente e obediente, Pai, pois te pedimos em o nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Deus os abençoe e até terça-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe. Amém.